Olá, galerinha do mal! Aqui é a Kaiju. Eu tô muito feliz porque a nossa horda Kaiju tá crescendo sem parar. Já somos um monte de monstrinhos espalhando opinião por aí. E sabe o mais incrível? Faltam só 3 pra gente alcançar a meta de 50 membros no canal. É surreal pensar que tem tanta gente topando caminhar comigo nisso tudo. De coração, obrigado por cada apoio, cada palavra, cada presença. É por vocês que isso faz sentido. E o mais bonito de tudo é que eu tenho recebido inúmeros relatos lindos de superação, gente desabafando, dividindo histórias, encontrando força por aqui. Isso é incrível, porque com o apoio de vocês, estamos conseguindo de verdade ajudar muita gente. E isso vale mais que qualquer número. E hoje eu trouxe uma história que, sinceramente, muita gente deveria ouvir pelo menos uma vez na vida, principalmente quem ainda acredita em tudo que repetem por aí sem pensar. É sobre uma mulher chamada Nora Vincent, jornalista, escritora e crítica. Nora era parte de um meio progressista, militante e femimística, não tinha nada a ver com conservadorismo. E justamente por isso, o que ela fez não podia ser mais incômodo para quem vive de repetir rótulo pronto. Começo dos anos 2000, quando a narrativa era, e ainda é, que homem domina tudo, homem não sofre, homem é sempre opressor, a Nora resolveu parar de só escutar teoria. Foi ver com os próprios olhos. Ela se disfarçou de homem, de verdade. Foi uma experiência radical. Viveu assim por mais de um ano. Nesse tempo, entrou em grupos fechados de homens, foi em bar, clube de boliche, encontros, igrejas, namorou mulheres como se fosse homem e ficou cara a cara com a vida que dizem ser fácil. E adivinha? Não era. A parte mais curiosa é que a Nora não fez isso de qualquer jeito. Não foi um teatrinho para ganhar curtida. Foi um mergulho real. Ela se preparou meses para entrar nesse papel. Não só cortou o cabelo, amarrou o corpo, mudou a voz. Ela treinou postura, trejeito, jeito de falar, jeito de olhar para outro homem sem parecer ameaça, jeito de responder sem parecer fraco demais. Tudo isso com acompanhamento de psicólogo, porque ela sabia que aquilo não ia ser leve. Teve que aprender a lidar com piada atravessada, cobrança, provocação, se aproximou de mulheres como homem, e aí também sentiu o outro lado. O peso de sempre ter que chegar junto, de ter que provar que vale a pena, de engolir rejeição calado. E isso não foi por uma semana, nem um mês. Foram 18 meses. 1 ano e meio vivendo todo dia dentro de uma identidade que não era dela, só para entender o que ninguém admite na teoria. E o que eu acho mais forte nisso tudo é que muito do que ela descreveu bate com coisas que eu mesma vejo o tempo todo. A Nora falou, por exemplo, do quanto a convivência entre homens pode ser fria. Homem não se acolhe como mulher se acolhe. Na hora que tá tudo bem, é piada, é festa. Na hora que tá tudo ruim, é cada um por si. E eu vejo isso. Já vi amigo meu se afundar de problema, ficar quieto pra me incomodar, sumir do grupo, parar de falar. E os outros caras do grupo fingiam não ver, ou nem percebiam. Homem não tem pra onde correr quando quebra por dentro. E a Nora foi sentindo isso na pele, com vergonha de dizer que estava cansada, com medo de ser descoberta, mas mais ainda com medo de mostrar a fragilidade demais. Porque homem que mostra fraqueza muitas vezes é excluído, como se a tristeza fosse uma doença contagiosa, como se todos eles estivessem no limite do que aguentam e se pararem para levantar outro vão cair também. Nora entrou nesse experimento achando que ia confirmar o que todo mundo falava, que ser homem era sinônimo de vida fácil, que homem tinha tudo na mão, vivia de privilégio, passava por cima de tudo e de todos. Mas o que ela achou foi bem diferente. Ela percebeu na pele que o homem vive muito mais pressão do que apoio, que na maior parte do tempo ele é descartável, não tem rede de cuidado, não tem escudo emocional. Ela escreveu que se surpreendeu com a solidão brutal, como os grupos masculinos funcionam muito mais na base da provocação, da zoeira, da cobrança, do que na base do acolhimento de verdade. Nora viu de perto o quanto o homem é forçado a engolir problema calado, porque abrir o coração vira motivo de piada ou de perda de respeito. E isso não é teoria, ela sentiu isso no corpo, na mente, na exaustão que veio depois. E enquanto ela tentava se encaixar ali, também entendeu o outro lado. Quem decidia quem chegava perto, quem valia a pena dar espaço, quem era merecedor, eram as mulheres.
Em encontros, bares, conversa, o homem sempre se colocava no risco de ser rejeitado. A mulher tinha um poder de abrir ou fechar a porta. E isso para Nora foi tão claro que ela começou a questionar a narrativa que ela mesma repetia antes, onde o jogo de poder era todo orquestrado e feito pelo homem. No livro dela, Feito Homem, tem trechos que mostram quanto aquilo afetou a cabeça dela. Teve momentos em que ela descreve sentir medo de perder o controle de quem ela era de verdade, de ficar sem saber onde acabava Nora e onde começava o homem que ela fingia ser. E essa confusão não veio de graça, foi resultado de ver que a teoria não batia com a prática. Ela entrou achando que ia ver poder, viu cobrança. Entrou achando que ia ver privilégio, viu pressão. E viu que quem carrega esse peso calado é justamente quem menos tem colo quando desaba. E quer saber, eu olho isso tudo e vejo o quanto bate com tudo que eu defendo aqui. A maior parte da sociedade não quer saber quando o homem tá mal, porque homem não pode cair, homem que cai vira problema, e problema ninguém quer carregar. Por isso, tudo que a Nora descobriu ainda é ignorado, dá trabalho aceitar, dá trabalho admitir que muita coisa que a gente aprendeu é história mal contada. O mais duro de toda essa história é que a Nora não saiu ilesa disso tudo. Ela terminou o experimento emocionalmente exausta, num nível que pouca gente entende. Não era só o peso de fingir ser outra pessoa, era o baque de ver todo dia que a tal vida fácil não existia. Ela mesma contou que depois que tudo acabou, entrou numa fase de depressão pesada, precisou de ajuda profissional, se afastou de muita coisa. Não foi brincadeira, não foi tese de mestrado, foi um mergulho real na solidão que tanto o homem sente, mas não tem pra quem contar. O mais triste é que mesmo assim, o que ela escreveu foi e ainda é meio escondido. Pra quem repete o roteiro homem privilegiado, a Nora é uma pedra no sapato. Então é mais fácil fingir que não existiu. Se fosse outra história, estaria em livro didático, em palestra, em talk show, mas não, sumiu. E quando a Nora nos deixou em 2022, pouca gente deu importância de verdade, porque admitir o que ela viveu significa rasgar um discurso que rende poder para muita gente. Significa ter que parar de repetir que homem não sofre, que homem tem tudo, que homem manda em tudo. E ninguém quer perder o controle de narrativa. Pra mim, isso é o ponto principal. Não é sobre passar pano pra homem, é sobre ver a realidade como ela é, sem filtro. E é por isso que eu trago isso aqui, porque tudo que a Nora sentiu na pele é o que eu vejo todo dia. Homem que não pode falhar, não pode chorar, não pode dizer que tá quebrado. E quando quebra, todo mundo finge que não é problema seu. É mais fácil vender a história do lobo mau do que encarar o fato de que muitas vezes quem tá segurando a estrutura e pagando o preço por isso é o homem que ninguém enxerga. A mídia nunca deu holofote pra essa história, porque ela desmonta muito o discurso de militante e derruba a base da política identitária que é tão preciosa pra essa corja. Mas, infelizmente, quem manda na narrativa ainda está mais preocupado em controlar do que em espalhar a verdade e o real avanço. Para quem quer ver a força que esse experimento tem de desbancar essas narrativas malucas um pouco mais profundamente, aconselho muito a leitura do livro da Nora. E mesmo com tudo isso, se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei.